O ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-assessor de Antônio Palocci, Thomas Trauman, essa é a biografia, não dá pra falar o nome dele sem avisar quem ele é, escreveu o seguinte texto: a direita perdeu o pulso das ruas. Será mesmo? Ou isso aqui é propaganda? As manifestações deste domingo contra a PEC da blindagem e anistia a Bolsonaro são aviso para a oposição. A direita perdeu a opinião pública. Não foi por falta de aviso. Ao longo da semana, no Estúdio Z, cobramos o Sóstenes, Plano da Força, Caldo Cajado, Foram perguntados se conhecia algum brasileiro de carne e osso que defendia essas pautas. Eu conheço vários. Conheço vários. Mas segundo o Thomas Trauman, só a minoria. Só um porril aí qualquer. Ninguém defende anistia, não. Ninguém. PEC da blindagem, não. Ninguém também defende, não. Bastava ter ido ao mercado para os deputados do PL do Centrão terem percebido que a anistia Bolsonaro é uma pauta impopular. Se não quisessem, podia ter olhado as pesquisas e conversado com o brasileiro de carne e osso e não os fanáticos de sempre. E aqui já entra um ponto que eu vou querer me aprofundar. É a questão da politização das pessoas. O brasileiro médio, ele não serve pra nada. A imprensa nunca tá preocupada com o brasileiro médio. A imprensa fala que tem que superar os problemas, tem que discutir o Brasil, mas a própria imprensa nunca discute o Brasil. A imprensa é mais interessada em rachar o Brasil. Aí, essa mesma imprensa que nunca leva em consideração o que o brasileiro fala, a mesma Globo News que ele tá aqui, que pouco falou quando Luiz Roberto Barroso falou que o brasileiro precisava ser recivilizado, a Globo não fala nada. Só que na hora que tem uma pauta que eles acham que o povo não quer, eles falam, não, o povo não quer, então não é pra fazer. Porque essa pauta é do interesse deles. Então, a opinião do povo só vale quando a opinião do povo é a opinião da Globo, que, consequentemente, é a opinião do sistema. E a classe política, por muitas vezes, ela tem que tomar medidas impopulares. Medidas impopulares não necessariamente são ruins para a população. Ela só não tem popularidade. Porque tem muita coisa que, às vezes, é bom, mas o povo não consegue compreender. Por quê? Porque as pessoas não acompanham as notícias. As pessoas não acompanham o que se passa no Brasil. E aqui que entra o ponto. Não é que a direita, o centrão, que ele está falando aqui, deveria ter no mercado ouvir o povo. Não. A direita e o centrão, se realmente tivesse algum interesse, eles deveriam ir ao mercado para explicar para o povo o que está acontecendo. Porque a imprensa não vai explicar. A imprensa vai mentir. É papel das lideranças políticas, jornalistas, independentes, influenciadores, youtubers, o que quiser, informar as pessoas. É através da informação que você chega. Muitas vezes defendendo coisas que no primeiro momento são inaceitáveis, porque parecem loucura. Porque o cara achou que não ia se chamar o quê? PEC da blindagem, PEC da bandidagem. Fala, não, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Se os políticos fossem se mover só porque o que o povo acha, Bolsonaro não tinha sido eleito. Fomos nós, que sabíamos que a Globo mentia, que sabia que o sistema mentia. Vamos conversar de um em um, contando de um em um amigo, convertendo de um em uma pessoa e elegendo Bolsonaro. Favoritos do Congresso para serem candidatos em 26, os governadores democráticos se tornaram reféns de uma oposição sem estratégia. Isso até eu concordo, que não tem plano. Não tem plano. Os governadores democráticos só colocaram, sequestraram Bolsonaro, nos fizeram de refém e quer como pagamento nosso voto. Hoje quem decide a pauta da oposição é Eduardo Bolsonaro. Coloca também o Paulo Figueiredo, ele tem o Malafaia, o Sóstenes, e ainda diz que o Sóstenes manda mais que o Hugo Mota. Os quatro mostram um gigantesco poder de realização, mas zero capacidade de montar uma estratégia para ganhar a eleição de 26. Porque talvez Eduardo Bolsonaro não está preocupado com a eleição de 26. Vencer a eleição é diferente de salvar o Brasil. São coisas diferentes. A prioridade não é vencer a eleição, é salvar o Brasil. É muito difícil de compreender, sabe? Porque a lógica dessas pessoas é a lógica do poder pelo poder, do carguinho. Só. E esse isolamento é bom. A gente chegará lá. Por fim, ele fala assim, ao chamar as manifestações de domingo como extremistas, Nicola repete os erros dos petistas, que achavam que os panelaços pelo impeachment da Dilma eram coisa de quem tem cozinha gourmet. Uma analogia de que o protesto era apenas dos ricos, Nicolas ataca os organizadores dos protestos de domingo, esquecendo que ele e outras dezenas de deputados só estão nos seus cargos porque prometeram uma política diferente, não que produz uma aberração com a PEC da blindagem. A esquerda perdeu as ruas em 2013 e 2015 por arrogância. A direita está repetindo os mesmos erros. Então, os políticos como Nicolas, eles têm os seus cargos exatamente porque eles estão fazendo uma política diferente, e essa política diferente passa pela PEC da blindagem, que é exatamente tirar poderes do Supremo sobre o parlamento. Mas é muito difícil o Thomas Trauman, na verdade não é difícil, ele compreende isso muito bem, mas ele tá no papel dele, o papel de marqueteiro. Mas, porém, entretanto, todavia, pra gente agora aprofundar de vez e de uma forma organizada as ideias, eu lá falar com o meu amigo ChatGPT, sempre dou bom dia pra ele, né? Faz por favor, não vai que um dia ele tome forma de gente e querer ir atrás das pessoas, de mim, ele sabe, sempre tratei ele bem. Já tinha uma coisa que eu queria comentar, que eu tinha na cabeça quando eu vi essas notícias, eu falei, cara, eu vou pedir ajuda ao ChatGPT para sistematizar a ideia de por que nem toda ideia impopular é errada e não deve ser defendida afinco pelos políticos, jornalistas, militantes e tudo mais. Porque o povo, às vezes, não compreende.
Aí eu falei assim, ó, ô GPT, queria que você me ajudasse a sistematizar a explicação para militantes e pessoas já engajadas na política, ou seja, vocês, do porquê os políticos não podem ficar tomando decisões apenas de acordo com o que a maioria da população quer. Queria explicar que muitos assuntos não são parte do cotidiano das pessoas e podem soar ruins, mas no fim são extremamente importantes e essenciais para o Brasil. Aí ele coloca assim, né? Primeiro, 3 tópicos. O problema da política como espelho imediato da opinião pública. Primeiro, a maioria das pessoas não vive mergulhada nos temas de política pública. 2, a vida cotidiana é dominada por preocupações imediatas, trabalho, família e contas. Terceiro, logo, muitos temas essenciais para o país não despertam a atenção ou podem soar negativos à primeira vista. Aí vamos lá. O risco da tirania da maioria. Decidir sempre pelo que a maioria quer no curto prazo pode destruir o futuro da maioria. Você pode estar inviabilizando lá na frente qualquer força antissistema, o judiciário passar o rodo de todo mundo. A população pode rejeitar medidas impopulares que são fundamentais para evitar crises maiores. O papel do estadista versus o papel do político populista. O populista governa para agradar a maioria no presente. O estadista governa para proteger os interesses nacionais, mesmo quando a maioria não compreende no momento. Grandes líderes se destacam justamente porque tiveram coragem de adotar medidas incompreendidas, mas que se provaram corretas com o tempo. Posso passar pano para Bolsonaro, com um exemplo que todos vocês vão entender? A época aí do Fica em Casa. Tudo que Bolsonaro fez durante Fica em Casa. Bolsonaro só tomou medidas impopulares. Todas as falas de Bolsonaro eram falas impopulares. Não era o que a maioria queria ouvir, não era o que a imprensa e o consenso científico defendiam. Quando o tempo passou, quem que estava certo? Cabe ao político, o estadista, fazer o que é certo? Fazer o que tem que ser feito? Ou fazer o que tem que fazer para agradar as pessoas? O que é que o Thomas Trauman está fazendo com a matéria dele? Está ajudando ou está emburrecendo as pessoas? A importância da visão técnica e estratégica. A política não é só emoção, é também ciência de governo. Muitos temas exigem conhecimento técnico, jurídico, econômico, geopolítico, que o cidadão comum não tem a obrigação de dominar. É dever do político articular a vontade popular com conhecimento especializado para construir decisões sustentáveis. E aí o papel do militante engajado, de vocês. Explicar a base que nem sempre o que soa ruim é inimigo do povo. Preparar as pessoas para compreender que a boa política exige medidas contra-majoritárias em alguns momentos. Mostrar que defender o interesse nacional é mais importante do que agradar, instantaneamente. Destrinchando um pouco mais a ideia, por que os políticos não podem decidir apenas pelo que a maioria quer? Um dos maiores erros da compreensão sobre a política é imaginar que governar é simplesmente obedecer à vontade imediata da maioria. À primeira vista, essa ideia pode parecer democrática e até justa, mas quando analisada com seriedade, revela-se uma armadilha perigosa, tanto para a sociedade quanto para o futuro do país. A vida do cidadão comum é dominada pelas urgências, pagar conta, cuidar da família, enfrentar dificuldade no dia a dia. É natural, portanto, que a maioria da população não se ocupe de analisar com profundidade temas como reforma tributária, equilíbrio fiscal, política energética, defesa nacional. Esses assuntos, embora decisivos, parecem distantes da rotina imediata e muitas vezes são impopulares. É aqui que se revela a diferença entre o populista e o estadista. O populista governa para agradar, para ecoar a vontade popular em sua versão mais superficial, é o que lava a alma, mesmo sabendo que está alimentando um problema maior no futuro. O estadista, ao contrário, assume a responsabilidade de tomar decisões que a maioria não compreende de imediato, mas que se mostrarão vitais com o tempo. Grandes líderes históricos se destacaram justamente porque tiveram coragem de sustentar políticas impopulares no curto prazo em nome do interesse nacional de longo prazo. A política, portanto, não pode ser reduzida a um concurso de popularidade, número de likes, de views. Ela exige visão técnica e estratégica. Questões como a segurança energética, política monetária, reformas institucionais, defesa nacional não são meros temas de opinião. Exige conhecimento especializado, diálogo com a ciência econômica, jurídica, geopolítica. O cidadão comum não tem a obrigação de dominar esses assuntos. Justamente por isso, a função do político responsável é articular a vontade popular com saber técnico, construindo decisões que sustentem a nação. Nesse ponto, entra a responsabilidade do militante engajado. Ele deve compreender que a luta política não se faz apenas com slogans fáceis ou com a exploração da raiva imediata. É papel do militante preparar a base, explicar com paciência que nem tudo que soa negativo é necessariamente contrário ao povo. É estar disposto a comprar um desgaste. Não só o político, o militante, o jornalista. Vou até voltar, né? Luta política não se faz com slogans fáceis. Exploração da raiva, lavar a alma. Não é assim. Eu acho que a esquerda fez o que ontem, inclusive? Anistia, golpistas, fascista. Só gritaria de gente maluca, gente. Muitas vezes, o verdadeiro inimigo do povo é justamente aquele que promete facilidades imediatas e recusa a tomar decisões difíceis. A boa política, portanto, exige coragem contra-majoritária em certos momentos. E é tarefa de quem está engajado a mostrar que o verdadeiro compromisso com o Brasil não está em agradar multidões no presente, mas em garantir que o país sobreviva e prospere no futuro. E aí eu quero pegar esse assunto e colocar ele em uma perspectiva histórica. Nós vivemos um processo que, se parte da sociedade não compreende, inclusive, a PEC das prerrogativas, e está chamando a PEC da blindagem da bandidagem, isso parte do mesmo problema da disputa da presidência da Câmara, da presidência do Senado, o mesmo problema da reforma tributária, o mesmo problema do pai de lei do combustível do futuro. Eu estou falando do quê?
Você precisa explicar. Você precisa explicar. Se a direita acha que o Supremo é um problema, se a direita acha que o Supremo é um problema e por conta disso você precisa dar mais poder para o Congresso, e se a direita acha que a imprensa é danadinha, é safada, joga contra, a imprensa realmente tem um alcance gigantesco, você precisa compreender que você vai ter que entrar de cabeça para explicar o que está acontecendo. É um caso que é uma questão impopular. Mas isso aqui até eu não sei nem se é mais fácil de defender. Porque aqui você pode até se queimar os militantes de centro, as pessoas não tão politizadas que podem cair no conto da Rede Globo. E quando foi a disputa da presidência da Câmara e do Senado? Quantas e quantas pessoas não se furtaram a explicar o processo? Também pelo medo de ficar feio na fita. Quantas pessoas também, sabe, não se dedicaram em nada em abordar a reforma tributária na época, explicar o que era a reforma tributária, trazer as nuances, sabe, os pontos positivos e pontos negativos. Na época foi o contrário. Na época a reforma tributária era ruim, a imprensa vendeu como boa e ninguém abriu a boca, com exceção de Bolsonaro, com exceção de Jair Messias Bolsonaro mesmo. Pega lá o Atlas, começa a ler. Então, gente, esse processo aqui, ele tem que ser superado em algum momento. A classe política brasileira, né, ela tem que compreender o papel dela e cumprir esse papel. Existem algumas obrigações. Existem coisas a fazer. É muito fácil e cômodo ficar de boa aí, sabe? Só falando de temas positivos, só lacrando em cima do Lula, de uma hora que você consegue, sabe, dialogar bem com aquele eleitor de centro despolitizado. Agora, na hora de dar cara a tapa, para defender essas pautas impopulares mais importantes, aí você vê todo mundo desaparecer. Cadê as estrelas da direita nesses momentos?